Olá, meus amigos e minhas amigas, muito boa noite. Aqui na livraria Entre Livros, o seu sarau recebe agora o imortal professor, escritor Dilson Lages Monteiro. Você nasceu, foi nas Barras? Nas Barras do Maratauã, a 14 de dezembro de 1973. É o menino, é o menino. Então, você, Dilson, sempre teve essa quebra assim para o lado da literatura? Sempre lhe acompanhou escrever? Eu sempre gostei de ler, de sonhar, de escrever, mas foi na adolescência, de maneira muito concreta, que eu comecei a escrever. Quando eu era adolescente... Lá nas Barras? Não, eu já estava em Teresina. Ah, já estava aqui. Eu resido em Teresina, aí desde os 14 anos. Sei. E aqui eu comecei a constituir uns versinhos que eu intitulei de Caderno de Sonhos. Eu lamento muito, numa mudança de endereço, ter perdido esse caderninho, que hoje eu lembro ainda de alguns versinhos. Eu chamo versinhos porque era realmente muito ingênuo, muito inocente. Mas havia ali um certo trabalho de experiência com a linguagem, e esse interesse pela literatura se deu pela apreciação do cordel e também porque o Herculano Moraes publicou na década de 70 um livro chamado Chão de Poetas. Sim. Esse livro foi muito importante para divulgar autores de Barras. Estavam lá sendo divulgados neles Teodoro, Hermínio Castelo Branco, Leonardo Castelo Branco, Antônio Sampaio Pereira e outros. Então eu me punha a ler, lá passando férias na casa de meu avô, em criança, eu me punha a ler aqueles poemas cantando, sem que eu soubesse que havia ali uma ligação muito estreita entre a poesia e a música. Sim. Então eu vejo que esse interesse pela literatura se intensificou também na leitura de textos religiosos. Aquelas histórias das Sagradas Escrituras. Sim. E eu, em criança, a partir aí dos 6 anos, fui muito presente nas missas, nos movimentos religiosos da minha cidade natal. A minha infância foi permeada pela presença muito viva do cristianismo, e as histórias do mundo religioso das Sagradas Escrituras, elas têm um quê de literatura muito forte. Então foram também assim muito importantes, ainda que se possa fazer restrições a alguns elementos do discurso religioso, mas foram importantes como elemento fomentador do imaginário. Sim. Mas concretamente esse interesse mais vivo se deu quando eu comecei fazendo o ensino médio. Eu escrevi algumas redações, eu vou aqui usar o termo, que realmente era um texto bem escolarizado, e eu encaminhei, fiz com que chegasse ao professor José de Arimateia Tito Filho. Essa carta chegou via o seu José de Areia Leão, que presidiu a Fundação Cultural Monsenhor Chaves, a primeira carta. E eu fui surpreendido um dia em casa com a minha cartinha de volta, e nela estava Esquecimento, o nome do texto que era fraquinho, do ponto de vista do que comunicava, do ponto de vista do conteúdo. E estava lá o texto que eu havia encaminhado para o professor Arimateia, Tito Filho, recortado, colado numa folha Chamex. Sim. E embaixo, com a lembrança amiga do Arimateia. O professor Arimateia, na sua generosidade, sim, havia mandado digitar o texto, datilografar e mandar a publicar na página do jornal O Dia. Então aquilo me foi de uma motivação, além de um grande ato de generosidade, de uma grande motivação. E aí eu costumo dizer que a gente é sobretudo muita persistência. Sim. Você falou sobre a questão das leituras dos textos sagrados, né? Agora eu fico pensando, você é tão novo já lendo aquilo, e porque também
aquela escrita era muito hermética, não é? Trabalha muito com a segunda do plural, não é? Então, às vezes você vê que a Bíblia deveria ter uma escrita mais palatável, digamos assim, menos rebuscada, talvez, não? Na verdade, eu vejo que há muita literariedade, porque tudo acaba se transformando em metáfora, né? As parábolas, isso. Vou falar das parábolas, dos salmos. Há também bastante sonoridade naquela escritura. Mas você está fazendo eu me lembrar de um fato muito curioso. Nós usávamos uma Bíblia das crianças, eu tenho a minha ainda guardada com muito carinho em casa. Sim. E a professora do catecismo pediu que nós recontássemos, um dos encontros era para recontar uma das histórias da Bíblia. Eu sei. E eu não sei por que cargas d'água, eu era um menino, uma criança franzina, tímida, eu não sei por que cargas d'água, ou se foi realmente algo voluntário, a professora, na hora não teve sorteio não, ela me recomendou que eu fizesse. E aí eu escolhi a história de José. E contei a história do José, naturalmente com aquilo que eu lembrava. Eu acho que teve também um quê de imaginação. Também, claro. E aí depois nós fomos para ouvir a Bíblia adulta. E aquela história me ficou na cabeça, porque depois que a professora leu, na versão que não era das crianças, para mim, eu costumo contar essa história com certa regularidade, para mim aquilo não era a história de José. Eu percebi ali aquilo que caracterizava muito bem a linguagem, que a linguagem era uma forma de interpretação. Uma narrativa nunca é a mesma narrativa, contada por pessoas diferentes, por subjetividades diferentes, por recortes diferentes, nunca será a mesma. E eu consegui perceber naquele momento, essa lembrança eu trago sempre viva. Eu já estava aprendendo ali o que era ler. Então eu vejo que o texto religioso me ajudou muito. É claro que naquele momento eu já havia lido também literatura, os irmãos Grimm, as histórias dos irmãos Grimm. Eu tenho em casa uma coleção que minha mãe me ofertou com esses contos de fada convencionais, e os irmãos Grimm trago com muito carinho guardado, porque havia lá uma espécie de, não sei como se chama, não me ocorre aqui como se chama, aquele tipo de adesivo que ele se movimenta ao mudar de posição, muito comum nesses quadros religiosos, a gente encontra, né? E a capa deles era exatamente, estava lá Cinderela, estava lá Peter Pan. Sim. E outros, e a capa se movimentava e aquilo mexia com a curiosidade da gente. Então foi também muito viva a presença dessas narrativas do mundo realmente da literatura infantil. E eu lembro que na terceira série do primário, ainda lá em minha cidade natal, onde eu estudei em escola pública até a segunda metade da década de 80, e lá na primeira metade da década de 80, e lá na escola pública havia aí na década de 80, houve um círculo de leitura do governo federal que levou muitas obras infantis interessantes para a escola pública. E eu lembro o Peixe no Aquário, lá da Clarice Lispector, como tendo sendo uma leitura que me marcou bastante. Assim como um livrinho chamado O Barco Amarelo, acho que é esse o título, porque eu lia e conseguia fazer articulações com vivências que me eram muito comuns naquele momento. As enxurradas, o que as enxurradas faziam quando aconteciam, o que elas faziam nas ruas. E Barra sempre teve uma ligação muito estreita com o rio, antigamente mais porque o rio era quase que um ser vivo. Do rio se extraía absolutamente tudo. Hoje é uma realidade diferente, porque a gente consegue, infelizmente, presenciar inclusive as fossas próximas ao rio. O rio é hoje um elemento de contemplação, mas o Maratauã de meu tempo não era. Eu digo de meu tempo de criança. Sim. Você me pergunta, e sua ligação com essa cidade que faz 183 anos agora no dia, que fez 183 anos agora no dia 24 de setembro, é a mesma de sempre, porque cidades são representações da memória.
Cidades não são representações do poder como usualmente muitas pessoas, num afã de controle social, costumam associar muito frequentemente a cidade a espaços de poder. A cidade é muito mais do que isso. A cidade é a nossa relação com o tempo, é a nossa relação com o lugar, é a nossa relação com as pessoas que lá estão, é a nossa relação com um prédio público que exerce sobre nós algum tipo de fascínio, até uma árvore. Quantas vezes eu lamento, quantas vezes nós nos emocionamos em passar exatamente por um lugar em que consta uma árvore bela. Eu, inclusive, na Praça Central, ao lado onde outrora foi a fábrica de Antônio Félix de Carvalho, existia um conjunto de 3 figueiras. Existiam lá as figueiras frondosas, cujo cheiro se estendia longe. Eu até escrevi uma crônica que não está em livro sobre essas figueiras. E aquela figueira era um pedaço daquela cidade. Perfeito. É como a Rua Grande de Barras do Maratauã, Exatamente. que é um pedaço dessa cidade. Pois agora vamos chegar aqui. Rua Grande de Barras do Maratauã. Crônica, memória e canção. Dilson Lages Monteiro, organizador. Editora Entre Textos. Sim, me fale deste livro, Dilson. Este livro ele é um projeto feito com muito carinho, um projeto de constituição de arquivos, faz parte de um conjunto de ações para construir arquivos de memória sobre Barras do Maratauã. Sim. São 3 coletâneas. Esse livro é um livro que conta com a presença de escritores piauienses, não piauienses, mas que de algum modo mantêm algum tipo de relação com a cidade de Barras. Então o primeiro é sobre a Rua Grande, hoje Taumaturgo de Azevedo, que foi durante muito tempo uma das principais da cidade. Hoje ela não é mais, ainda é um fluxo, ainda é uma rua importante, é a rua onde concentra o poder administrativo da cidade, porque nela está o Legislativo Municipal, o Executivo Municipal, a igreja tinha o seu frontispício também para ela, não é o frontispício, mas também está centralizado nela. É nela também que está situada a Praça Senador Joaquim Pires, é uma das ruas que corta a Praça Senador Joaquim Pires, a principal da cidade, a praça central da cidade. Então é uma rua que foi muito importante no passado, ainda o é. Hoje existem outras vias de maior trânsito, de maior deslocamento, mas é uma rua muito importante na constituição dessa cidade. Certo. Então aqui escrevem, só para concluir aqui, é resultado de uma tentativa de organizar 3 volumes com crônicas de memória. Sim. Que envolvem 3 aspectos da identidade de Barras. Esta rua, o Rio Maratauã, aqui está pronto da Rua Grande, inclusive ele está disponível online no portal Entre Textos, tem lá uma seção Livros Online, e nessa seção você pode baixar e ler aqui as 12 crônicas e 2 canções que se relacionam à Rua Grande. Pois não. Na sequência deste aqui, o próximo será o Rio Maratauã. O Maratauã em crônica, ensaio, depoimento e canção. Sim. Que já está sendo diagramado. Esse é um volume um pouco mais denso. E o terceiro é sobre a festa da padroeira. O terceiro não foi ainda gestado. Tá. Ele é resultado de quê? De um círculo de leituras que nós fizemos, leituras de textos autorais, cada autor escreveu o seu texto, a sua crônica, o seu depoimento ou a sua canção, e foi lido, foi comentado, foi socializado. Em sua maioria barrenses. Isso. Aqui eu tenho quem não é barrense, Carlos Castelo Branco, o cronista de humor, que estando distante escreveu, eu vou aqui ler o que escreveu. Do Rio de Janeiro? Escreveu de São Paulo, né? De São Paulo. São Paulo, cronista de humor, um dos grandes nomes da crônica do humor. O que escreve o Carlos Castelo?
Eu te via primeiro como uma rua grande, do antigo casario das telhas feitas nas colchas, o sol escaldando as águas do rio esverdeado, e depois, resignado, chorava a chuva sobre a terra. Mais tarde, te chamei Rua Getúlio Vargas, antigo nome da rua, e mesmo ainda, não te conhecendo como a uma irmã de sangue, andei em sonhos de olhos abertos em teu calçamento, a ouvir o calor em ondas que pairava sobre barras do Maratauã. Conhecer não é tocar, está mais em cogitar, pensar como meus pés nunca deslizaram por tuas vias, e de como me vias sem eu aí nunca ter estado, nem em fantasia, nem em pessoa, nem em prece. Nunca tive uma rua para dizer que amava, tive sim que sair das que me abraçaram, acorrendo a outras que não quiseram me acolher. Entre tantos desvios, tantos descaminhos, hoje é a trilha onde pisa meu coração. Carlos andou selecionando um conjunto considerável de fotos na web sobre esta rua, andou lendo outros textos sobre essa rua e motivou-se para escrever o poema. De igual modo, o crítico literário José Maria Pinto, que também o fez, crítico literário paraense radicado em Manaus, ele selecionou várias imagens sobre a Rua Grande, inclusive de seus prédios, imagens antigas, imagens mais recentes, e escreveu uma crônica a partir da simbologia de cada um desses prédios, analisando-lhe aspectos de sua arquitetura e o que havia de poeticidade nessas imagens, distante, sem nunca ter estado em Barras do Maratauã. Que coisa maravilhosa. De igual modo, estou destacando aqui quem não é das Barras do Maratauã. Sim, sim. De igual modo, fez também o Rogel Samuel, eu vou já designar o nome de todos que estão aqui, que escreveu uma crônica. Rogel Samuel, infelizmente, o crítico literário que deixou o mundo físico há cerca de 1 ano e meio, um dos grandes nomes da crítica literária brasileira, era fascinado pela grande quantidade de figuras representativas que a cidade de Barras deu ao país, inclusive ao Amazonas. E ele escreveu Rua Grande, só um trechinho por conta do tempo. A antiga e histórica Rua Grande em Barras é minha paixão distante. Barras do Maratauã, no Piauí, aonde nunca fui, só em sonhos. É uma rua deserta que nem mais existe. No fundo vejo a matriz, os muros, as casas desertas e batidas pelo soberbo sol daquele tempo. Rua larga e grande, em silêncio posta, e aos poucos ouço passos que sobem, que chegam, quase silenciosamente passos, dos nossos antepassados, ilustres antepassados, Fileto, Taumaturgo, recuperados da memória, saídos do tempo, da glória que não se apaga. Eu vou ter que parar por aqui por conta do tempo. E aí quem está nessa coletânea? Aqui, para fechar aqui. Além de Carlos Castelo, Chagas Botelho, Diego Mendes Souza, que escreveu um perfil sobre Taumaturgo, observando a presença de Cruzeiro do Sul, fundada por Taumaturgo de Azevedo, que é hoje o nome que intitula a Rua Grande, a antiga Rua Grande. Dilson Lázio Monteiro, Elmar Carvalho, Fábio Augusto de Carvalho Pedrosa, escreveu um perfil de Taumaturgo, Francisco Carlos de Araújo, Franci Montes, Leno Feitosa, Manuel Monte Carvalho Filho, Ramon Vieira de Carvalho, Rogel Samuel e Zé Maria Pinto, além de Francisco de Assis Carvalho Filho, que produziu recentemente uma crônica que já está inserida aqui. Aí nós temos aí mais 2 crônicas a ser inserida e ele ganha então uma versão que não será mais alterada. Perfeito, perfeito. Meus amigos e minhas amigas, conversamos com o barrense Dilson Lages Monteiro, professor, intelectual, membro da Academia Piauiense de Letras, Rio Grande de Barras do Maratauã, crônica, memória e canção. O seu sarau é só seu e a TV Assembleia é feita para você. Meus amigos e minhas amigas, infelizmente estamos chegando ao final de mais uma edição do seu sarau, que é feito com todo carinho só para você. Como faço sempre, agradeço a equipe da TV Assembleia que me ajuda a fazê-lo, começando pelo nosso câmera, Érico Farias.
o nosso diretor técnico, Fernando Sequeira, diretor operacional, Jair Araújo, diretor de jornalismo, Fábio Lima, diretor-geral, Raimundo Filho, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, deputado Franzé Silva. Quero aqui deixar o meu abraço ao Leonardo Dias, que nos abre esse espaço maravilhoso da livraria Entre Livros. Fiquem todos com Deus, muita saúde e obrigado mais uma vez pelo prestígio de sua maravilhosa audiência. Tchau, minha gente. Obrigado. Tchau, tchau.